Então, irmãos, vamos mais uma vez, né? Aleluia. Você está pronto? Glória a Deus. Eu acredito que você está pronto. Bom, tenho falado ultimamente a respeito da renovação da mente. E tem algumas pessoas que não conhecem, né? Tudo que a gente vem falando, não tem acompanhado. Você encostou aí e desligou aqui. Não tem acompanhado, não tem seguido a linha, né, do raciocínio. Pode ser que você não tenha acompanhado tudo, mas nós estamos falando sobre essa renovação da mente que é necessária, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. É o texto que é a base, né, de tudo que eu tenho falado. Eu acredito, estou pensando que hoje é o último momento que eu falo sobre isso, né? Eu penso que seja isso. Mas Romanos fala que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso quer dizer que se eu não renovo a minha mente, eu não experimento, eu não provo das coisas boas, perfeitas e agradáveis que o Senhor tem para mim. Também me mostra, e juntamente com esse texto que eu vou ler, que essa prova, né, essa experiência, essa experimentação, ela é progressiva à medida que eu vou renovando a minha mente. Me mostra que são as áreas que eu consigo renovar e entendendo a vontade de Deus, que realmente eu vou desfrutar. Amém? Isso me mostra que não existe pirlim, pim-pim evangélico, né? Não tem abracadabra, não é mágica, não é automático, amém? Não é uma coisa automática, há uma necessidade de trabalho, há uma obra a ser feita, amém? Na verdade, Efésios fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Isso é um fato, isso está no reino do Espírito, não tem quem apague. Porém, se a gente continuar lendo um pouco mais, e aí nós precisamos sempre ter o contexto do que a palavra fala, nunca ficar apenas em um versículo, em um texto. Você vai ver que lá na frente, Paulo ora, no mesmo capítulo 1, ele vai orar para que os irmãos ou nós tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados, para nós compreendermos. Amém? Então, veja que não é simplesmente a questão de dizer, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Isso é um fato. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter os nossos olhos do entendimento iluminados. Amém? E aí, tudo isso, a Bíblia é uma verdade só. E aqui eu queria ler mais uma vez com você, 3 de João. Nós começamos na terça-feira a falar sobre esse texto. Eu fui grandemente abençoado na terça-feira, porque a palavra de Deus nos abençoa muito, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão. E aí eu continuei meditando sobre isso aqui. Estamos falando sobre renovar a mente. Nós vimos que Paulo foi um dos homens que é o maior, posso dizer que é o maior exemplo de mente renovada que a Bíblia traz, né? Porque Deus usou a Paulo para que nós pudéssemos imitá-lo. Paulo mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é necessário que nós olhemos também para a vida desses homens que Deus coloca. E a Bíblia tem no Novo Testamento e tem no Antigo Testamento essas orientações, e nós precisamos atentar realmente e ver que esses homens faziam alguma coisa, irmãos. Amém? Como nós estamos fazendo aqui. Esse momento também é um momento que nós estamos fazendo algo. Nós estamos investindo. Agora, o que eu tenho percebido é que nós precisamos investir muito mais. Tem que haver uma decisão e tem que haver, irmãos, uma força que tem que ser colocada.
desde dessas primeiras ministrações, e nós falamos em Efésios, sobre como se comportar na casa de Deus, nós percebemos que no mundo existe uma força contrária que vai usar a nossa mente para que nós não recebamos as coisas de Deus. Amém? Porque lá ele vai falar que nós não devemos nos comportar como também os gentios se comportam, com a mente entenebrecida, né, tendo a mente obscurecida. E a gente já falou muito disso, não vou mais voltar. Agora nós vamos para a parte mais positiva, né? Então aqui, em 3ª de João, ele fala, o presbítero Gaio, que é o primeiro versículo, o amado, a quem eu amo na verdade. Então ele diz assim, ó amado, concernente a todas as coisas, eu desejo que você prospere em tudo e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Então, vemos que Gaio foi um homem que estava com sua mente renovada. E a Bíblia já deixa ele como exemplo para nós. E João aqui, ele fala muita coisa nesse versículo 2 que nós já falamos muito, né? Graças a Deus a gente prega muito sobre isso aqui. Mas eu quero que você veja aqui as equiparações, né? Que ele faz. Veja, ele diz, eu quero que você prospere em tudo e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Então nós já aprendemos isso, que a nossa alma precisa ser próspera, amém? Que a prosperidade começa na alma, amém? Prosperidade começa na alma. Então não tem como você dizer que é próspero porque trocou de carro, amém? É próspero porque comprou uma casa. Não é isso que estabelece a nossa posição como prósperos, amém? Prosperidade é uma coisa que começa na alma. Amém? Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que, ao invés de trocar as nossas coisas, trocar os nossos pensamentos. Amém? Em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Você sabe que eu não sou contra ter carro novo, ter casa nova, esse tipo de coisa, você já me conhece. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia prioriza. Então ele está dizendo aqui que a prosperidade que importa é a da alma. Então ele só vai dizer assim, eu quero que você prospere em tudo, como a tua alma é próspera. Em todas as coisas prosperando e tendo saúde, como a tua alma é próspera. Então é na medida da prosperidade da minha alma, e Deus quer ver isso. Veja que ele não está se importando, em primeiro lugar, com as coisas. Amém? Então, para Deus, de verdade, Ele está na expectativa de nos prosperar em todas as coisas. Assim que Ele encontrou a alma de Gaio próspera, Ele disse, pronto, eu quero que você prospere em tudo. Amém? Eu quero que você prospere em tudo. É o desejo de Deus que nós prosperemos em todas as coisas. Amém? Mas ele olhou para a alma dele, em primeiro lugar. Eu não sei para onde você está olhando em primeiro lugar. Eu não sei em que você está investindo em primeiro lugar. Eu não sei qual é o teu foco. Eu não sei com o que você está satisfeito. Amém? Mas eu não estou satisfeito, irmãos, enquanto eu perceber que a minha alma ainda está precisando de arranjo. Você já percebeu quanto nós investimos nas coisas mais do que em nós mesmos? Amém? Ah, tem um barulhinho no carro. Eu preciso ir no Naldo, para o Naldo ver qual é esse problema aqui. Aleluia. Estou ouvindo um barulhinho ali. Espera aí, esse barulho não é normal. Esse carro não é assim. Amém? E corremos no mecânico.
para consertar. E às vezes a nossa alma está gritando. E nós não paramos e investimos tempo nessa mudança, nesse conserto. Amém? Nós precisamos, irmãos. É isso que está faltando, é esse entendimento de que há um esforço e um investimento a ser feito. Amém? Aleluia. Você precisa saber quais as coisas que não são normais, e você sabe. Amém? Aleluia. A Bíblia fala muitas coisas que não devem ser consideradas normais para nós. Amém? Que não devem ser consideradas normais. Lá em Efésios, capítulo 4, voltando de novo, você vai ver que a gente vai falar algumas coisas que são já comuns. Você vai ver que toda vez que ele fala, deixa eu mudar aqui minha versão, todas as vezes que a Bíblia fala sobre essa renovação da mente e esse nosso posicionamento, deixa eu achar uma Bíblia aqui melhor, mais parecida com... que ele diz assim, falando sobre mudança de mentalidade, ele vai dizer assim no versículo 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira. Amém? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, mentira precisa ser tirada. É um barulho. Amém? Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. Amém? Consegue sim. Deixar a mentira. Depois ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha outro barulho aí. Está dando barulho no amortecedor, na suspensão, está dando barulho no motor, está dando barulho. Até o limpador de para-brisa está fazendo barulho. Você está entendendo? Então a gente está muito preocupado com muita coisa fora, e lógico, você sabe disso, eu não estou falando abandonar tudo isso, não. Eu estou falando do que é mais importante primeiro, como Deus falou. Agora eu quero que você prospere em tudo, como a tua alma é próspera. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você, nem é saudável você prosperar nas coisas sem prosperar na alma. Sabe, muita gente leva a rasteira da vida, no mundo, nas coisas espirituais, porque prospera nas coisas sem ter trabalhado a prosperidade na alma. Amém? E aí as pessoas vivem a ilusão, né, de achar que quando estão tendo coisas, elas estão bem com Deus. E eu já falei isso aqui, irmãos, você vai ver, tem pessoas que não têm um pingo de Deus na vida delas e tem muita coisa. Amém? Porque as coisas não dizem o quanto você está em intimidade e crescimento espiritual, não. Amém? Aleluia. Você sabe que tem pessoas que são altamente maduras espiritualmente e elas decidiram não ter coisas por uma decisão. Amém? Isso é comum, às vezes a gente critica, não é? Às vezes a gente fala, mas às vezes é uma decisão que a pessoa tomou. Ela sabe que aquilo não faz diferença na vida dela. Então ele diz: se ira, mas não peca, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Amém? Aleluia. Aí você diz: eu não consigo. Consegue? Porque se a Bíblia diz que consegue, é porque consegue. Amém? E aqui, irmãos, veja bem, tudo isso, a palavra não está falando em primeiro lugar para o benefício de outra pessoa, não, é para o nosso próprio benefício. É porque essas coisas
estando em nós, a nossa fé não flui. A nossa vida espiritual não flui. Nós perdemos potência espiritual. Perdemos influência espiritual no reino do Espírito. Impede, amém? E ele diz assim, nem deis lugar ao diabo. Porque tem gente que se ira tanto, e não é errado, assim, não é um pecado se irar. Amém? Não é um pecado se irar. Nós somos seres humanos e é normal. Até porque você se ira, muitas vezes, certo. Amém? Às vezes a sua ira, ela é justa. Mesmo a ira justa não deve permanecer. Mas, de fato, nós devemos ser zelosos da justiça e muitas vezes, por contemplar a injustiça, há uma ira em nós. Ver as coisas sendo feitas de modo errado, vendo a justiça ser deturpada, isso nos causa uma ira. Amém? Mas nós devemos entender que isso não pode ficar dentro de nós. Amém? O senso de justiça é uma coisa e o permanecer com ira é outra coisa. Então ele diz, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, tem gente que se ira tanto que acaba dando lugar ao diabo. Aleluia. Amém? Aí ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Amém? Aquele que gostava de pegar o que é dos outros, não pegue mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Amém? Então veja aí como é que Deus vê. Como é que Deus quer que nós vivamos, né? Autossuficientes e tendo sobrando para ajudar quem precisa. Aleluia. Não deixa ninguém te enganar com espírito de miséria, com engano. Ah, está dando para eu comer, tá, é assim, tá bom. Não. Você tem que ter e tem que ter para ajudar. Isso é prosperidade. Amém? Isso é prosperidade. Aí ele diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém? Você sabe o que é palavra torpe? Amém? São palavras que não edificam, são palavras que não levam a nada. É impressionante, irmãos, mas eu ainda vejo crentes falando palavrão. Palavra torpe. Amém? Falar palavrão, irmãos, não leva você a lugar nenhum. Só prejudica o teu ambiente espiritual. Amém? Aleluia. Tudo isso aqui são coisas que precisam ser tiradas da nossa mente. Arrancadas da nossa mente. Então ele vai dizer, nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação. Amém? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Amém? Então vigia, irmão, a boca. Aleluia. Amém? Às vezes a pessoa está tão viciada que nem percebe o palavrão que fala. Chico foi criado num ambiente assim, de muita... Mas agora você está num outro ambiente. Você está no ambiente de Jesus. Amém? Onde as palavras devem ser medidas. Amém? Devem ser calculadas. Não é mais para você. E aí você precisa fazer o quê? Ainda tem essa palavra aqui, pois eu vou vigiar com ela. Eu vou vigiar e eu não falo mais isso. Amém? Vou vigiar, essa palavra não vai mais sair da minha boca. Aleluia. E ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Isso quer dizer que essas palavras entristecem o Espírito. Amém? Aleluia. Essas palavras, esse tipo de palavra, entristece o Espírito.
tira o fulgor, a alegria espiritual. Às vezes para você não vale nada, mas está dizendo aqui que o espírito se entristece. Aleluia. Amém. Você está animado ainda? Aí ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Amém? Aleluia. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Amém? Tudo isso eu falei porque nós estamos falando da alma próspera, a mente que está sendo renovada e uma alma próspera. Em primeiro lugar, nós podemos ver, irmãos, se a nossa alma está sendo transformada, a nossa mente está sendo renovada. Existem sintomas positivos e sintomas negativos. Amém? Lógico, ninguém vai ser transformado num piscar de olhos. Amém? Mas nós devemos ser os primeiros a querer essa transformação. Devemos ser os primeiros, irmãos, a buscar esses barulhos que estão fazendo incômodo na nossa alma. Amém? Aleluia. Vamos voltar aqui para o amado Gaio, né? Ó amado, desejo, oro, depende da Bíblia, eu oro, eu desejo, eu quero intensamente. Essa palavra fala sobre um desejo intenso de Deus para a nossa prosperidade em todas as coisas. Amém? E para que nós tenhamos saúde. Agora, veja bem, vou falar de novo isso aqui porque eu falei na terça-feira. Isso não é um desejo de algo que aconteça no futuro. Aqui no grego, porque o grego ele pensava diferente da gente. Então muitas vezes é impossível traduzir o que o autor quis falar de fato. Amém? Porque quando nós falamos desejo, nós pensamos em algo lançado para uma conquista, para o futuro. Mas essa palavra aqui, esses verbos colocados aqui, eles são verbos que demonstra que era para ele por ter a alma transformada, já era tempo de estar com aquelas coisas, prosperando em tudo. O desejo de Deus é que ele estivesse prosperando concomitantemente, ao mesmo tempo em que a alma dele estava sendo transformada, ele estava prosperando em todas as coisas. Amém? Prosperando em todas as coisas e tendo saúde. Veja que Deus, Ele se importa com cada área da nossa vida. Primeiro, Ele quer que você avance em tudo, mas você precisa também ter saúde para desfrutar dessas coisas, porque não adianta ter prosperidade em tudo e não ter saúde para desfrutar. Amém? Então, essa prosperidade aqui aconteceu, e ela aconteceu na vida de Gaio por causa da entrega de Gaio à palavra. Aí ele diz no versículo 3, porque alguns irmãos vieram e me deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amém? Como tu andas na verdade. Deus quer que nós tenhamos, irmãos, a nossa alma cheia da verdade. Lá em Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, abundantemente, em nós a palavra de Cristo. Não existe outro modo de você ter prosperidade na alma se a tua alma não estiver cheia da palavra. Amém? E aí estamos falando de investimento. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala, quando Deus deu a lei para Moisés, ele disse,
pega essa lei, fala dela todo dia. Escreve ela nos umbrais. Eu vou ler aqui para você. Deuteronômio 6:6. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e na tua alma. Tem versão que diz só teu coração, não é verdade? Mas na Septuaginta, no grego, tem no teu coração e na tua alma. E eu gosto mais da Septuaginta. Então ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e na tua alma, e as ensinará diligentemente aos teus filhos. Aleluia. Veja como é que não existe, irmãos, um jeitinho. Amém? Não existe assim, eu vou na igreja e pronto. Não, a Bíblia está dizendo bem claro: diligentemente. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Eu acho que ele não deixou lugar nenhum sem esse negócio, dessa palavra. Bota a palavra em todo lugar, ao ponto de que você, onde olhar, esteja vendo, esteja focado na palavra. É claro que ele está falando de encher a sua mente com a palavra de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, a necessidade que nós temos de um avivamento da palavra na nossa vida. Nós estamos precisando urgentemente, irmãos, de um avivamento da palavra. Individualmente, como igreja, nós precisamos nos voltar para a palavra. Nos encher da palavra. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com tanta coisa, e deixamos o tempo da palavra lá no cantinho, naquela hora. Quando eu for dormir, 5 minutos antes de dormir, nós estamos lendo alguma coisa da palavra. Mas aqui ele diz: coloca essa palavra na tua mão, escreve ela. Você lembra daquele candidato lá que tinha? Deus, pátria, família. Deus, família, pátria. Você lembra? Amém? Eu acredito que muitas vezes nós precisamos, alguns de nós, de manhã sair de casa e colocar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando sair para trabalhar, quando sair para resolver qualquer coisa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No outro dia, bota lá: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Porque está vindo aí muita coisa. E você precisa estar focado nessa palavra. Amém. Aleluia. Tem áreas da nossa vida, da nossa alma, que precisam ser bombardeadas. Terça-feira eu falei sobre isso, irmãos. Amém. São fortalezas na nossa mente que nós precisamos investir contra elas de fato e de verdade. E colocar muitas vezes na nossa mão, no nosso espelho, dizendo assim: preciso fazer isso aqui. Amém. Aleluia. É a palavra que tem poder de fazer essa mudança em nós. Amém. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano, Ele precisa da nossa mente preparada para esse plano. Amém? Ele precisa da nossa mente renovada, porque é na nossa mente que Ele vai trazer as ideias. Amém? Você sabia que muitas vezes nossa alma não renovada não tem base para as ideias de Deus? Amém? Não tem base. Porque veja bem, Deus, Ele normalmente, não dá ideias que são muito lógicas. Amém? Eu já me acostumei com uma coisa, irmãos. Pelo menos uma coisa eu sei que eu me acostumei.
Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Deus usa as coisas loucas e as que não são para confundir as que são. Amém? Então eu não busco muita lógica nas coisas de Deus. Amém? Eu não busco muita lógica. Vamos lá. Se a gente for analisar como Deus age, você vai ver que realmente são coisas ilógicas. Só para você ter um exemplo. Quando o cristianismo nasceu, ele nasceu dentro do judaísmo, né? Dentro daquele ambiente judaico. Eu acredito que todos vocês aqui saibam disso. Que a igreja nasceu em Jerusalém, e Jerusalém era o berço do judaísmo. Era a religião mais radical que existia. E ainda é até hoje nesse sentido. De não sair da sua base, né, das suas convicções. Então ali o cristianismo surgiu. Dentro do judaísmo, com fariseus, saduceus, homens que eles decoravam a Bíblia, eles falavam a Bíblia aos 13 anos de idade. Eles tinham que os que se tornavam fariseus e saduceus eram os melhores. Então eles tinham que dizer, no princípio era o verbo, fala meu Deus, estou lá em João, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Eles tinham que dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí ele tinha que ir, irmãos, até o 5º livro para nós da Bíblia. E eles falavam todo, aos 13 anos de idade. Amém? E os que não eram tão bons nisso, os que não passavam nessas coisas, eles iam se tornar pescadores. Amém? Eles iam se tornar um trabalhador. Os caras que eram bons, eles eram separados, eles iam ser alguma coisa, mas eles iam ser os tops de linha da religião, como Paulo. Paulo era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, na melhor escola. Paulo falava sobre isso. Eu fui criado, foi 7 de setembro, vamos dizer assim. Mas da religião, ele era o melhor aluno da melhor escola. Amém? Se existe um cara que passou no ITA com 0 de falhas, você entendeu? E era o melhor dos engenheiros, no sentido do ITA. Então Paulo, ele era o melhor dos melhores. Amém? E os que não davam muito para isso, iam se tornar pescadores. Pedro, João, você está entendendo? Aí você diz, isso aí, pastor, mas Paulo, ele foi o maior pregador do cristianismo. Foi. Amém? Mas veja como é que Deus faz as coisas. Quando o cristianismo nasceu, ele nasceu dentro dessa religião radical. E aí, o que é que Deus faz? Paulo, que era o melhor dos melhores, o melhor cara que entendia de Antigo Testamento, ele sabia da revelação, desde quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele disse, haja luz. Aí ele disse, esse haja luz aqui, ó, Deus falou no nosso coração, haja luz. Ele sabia todas as revelações, cada detalhe. Entendeu? Lá do fundo ele entendia, cada frase daquela ele tinha uma revelação de Jesus. Aí Deus pegou ele e disse assim, Paulo, você é o melhor. De Bíblia ninguém entende melhor do que você, só que você vai pregar para o pessoal que não sabe de nada de Bíblia. Entendeu? Ele pegou Paulo, que era o cara que nós usaríamos para os fariseus, saduceus. Nós íamos deixar ele em Jerusalém, estrategicamente, nós íamos dizer, agora está aqui, esse aqui vai convencer os caras. Não foi não? Não era não?
Hã? Porque a gente até hoje faz isso, a gente diz, é um advogado que prega para os advogados, é um engenheiro que prega para os engenheiros, a gente fala isso até hoje. Mas Deus pegou e disse, Paulo, agora você vai pregar para quem não sabe nada de Bíblia. Aí ele pegou Pedro, que não sabia nada de Bíblia, e disse, agora Pedro, você vai pregar para a circuncisão. Amém? E aquele cara que era o top, foi pregar para quem não sabia nada, que bastava dizer, Jesus te ama. E aquele que não sabia nada, foi pregar para os caras que sabiam tudo da Bíblia. Para confundir a sabedoria dos sábios. Então eu já estou acostumado com isso, você deve se acostumar, porque Deus quer dar ideias, e às vezes parece que nós não estamos prontos. E na verdade não estamos muitas vezes prontos para as ideias que Deus traz na nossa mente, porque Deus vai te mostrar uma coisa grande. Porque Deus não tem nada pequeno para nós. Amém? Então, muitas vezes, as nossas ideias, a pessoa deve escrever um livro. Lá do Tatumundé. Saiu lá do Tatumundé. Pois é. Ó. Amém. Ela sabe. Só Deus, irmãos. Amém? Só Deus. Que faz isso mesmo. Não devemos ter orgulho nenhum, porque é Deus. É Deus que faz. Amém? É Deus que nos usa. E Ele realmente quer fazer isso. Às vezes eu fico me perguntando por que Deus me chamou para pastorear. Lá na igreja que eu estava, irmão, tinha caras tops. E lá por trás estava eu. E ninguém esperava que fosse eu. E Deus disse, é ele. Confundiu muitos de lá e confundiu todos daqui. Fez uma loucura. Amém? Mas é assim. Amém? Naturalmente falando, eu também não viria, naturalmente falando. Mas eu digo, é uma ideia de Deus, eu não vou ficar resistindo à ideia de Deus. Amém? Então Deus precisa que nós estejamos com a nossa mente preparada para essas coisas que Deus faz. Irmãos, olha, você pode estar aqui hoje assim, do jeito que você está aí, e acha que amanhã vai ser do mesmo jeito, mas Deus pode fazer uma virada tão grande na tua vida que você não tem noção. Você não tem noção de quem Deus pode, o que Deus pode fazer com você amanhã. Hoje mesmo, mas eu quero que você entenda isso. Você tem que estar pronto, porque Deus, Ele é Deus de repente. Amém? É claro, nem tudo vai acontecer assim para todo mundo, entendeu? Mas o que eu quero que você entenda é que mentalmente você precisa estar preparado. Por isso que Deus diz para eles aqui, ó, tudo que eu estou falando para vocês, coloca dentro de vocês. Todas essas minhas palavras, escreve, se acostuma com elas, fique habituado com elas, porque para muita gente vai parecer loucura o que eu vou falar. Derrubar muralhas gritando, um menino derrubar um guerreiro gigante com uma pedra, vai parecer loucura. Vencer batalhas com um grupo de louvor. Todo mundo quer os melhores soldados. Eu não preciso, eu só preciso do grupo de louvor. Então Deus, Ele se move assim, Ele vai fazer coisas estranhas. Muitas vezes que a gente não está preparado. Mas nós temos que estar preparados, sim, para essas coisas estranhas. E Ele vai continuar nos surpreendendo. Porque Deus, Ele não vai ficar naquela mesma medida encaixotado. Usando os mesmos métodos. É um erro. Você achar que, porque Deus fez de uma maneira com uma pessoa, vai fazer da mesma maneira, Ele faz a mesma coisa de outra maneira. Amém?
E é isso que ele quer uma mente pronta, uma mente renovada. Amém? Mas ele vai falar primeiro com você. Você é a primeira pessoa que Deus vai falar o que ele quer fazer. Muitas vezes nós não estamos sintonizados. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estou pronto para uma igreja grande. Amém? Assim, eu não... Sinceramente, irmão, sinceramente, é difícil naturalmente falando. Amém? Não é difícil? Difícil. Quem lidera sabe o quanto é difícil. Porque precisa de pessoas prontas, estruturas, precisa de um monte de coisa. Amém? Precisa da disposição de voluntários e muitas vezes parece que não tem disposição. Então você pensar nesse nível não é fácil. Amém? Mas eu não estou nem aí. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Aleluia. Às vezes eu fico pensando isso. Às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, vai acontecer. Eu tenho que ir contra tudo que o meu raciocínio fala, irmãos. Você está entendendo? Eu tenho que ficar contrário ao meu raciocínio. Porque se eu for contemplar pelos meus olhos, eu não vou conseguir. Amém? Ainda bem que eu tenho um grupo de louvor. E eu vou vencer com o louvor. Aleluia. Você está entendendo? Eu estou fazendo parábolas aqui para você entender. Amém? O que eu estou querendo dizer é que aquilo que Deus falou para você, Ele é poderoso para fazer, então não fica medindo. Amém? Ele é poderoso para fazer o que Ele falou que iria fazer. Amém? Vencer uma guerra com 300, sei quantos mil homens para ser vencidos com 300. Amém? Fazer os inimigos se confundirem, todo mundo junto contra você, e de repente os próprios que estavam contra você se confundem, se matam. Irmãos, eu estou pronto para isso. Você está pronto para isso? Aleluia. Nós temos que estar prontos. Amém? Nós só devemos saber. Paulo não se deixava levar por circunstâncias. Nenhum deles. Amém? Aleluia. Eu me lembrei do que a Rossana falou no sábado lá. E ela falou muita coisa poderosa, irmãos, na conferência. Mas ela falou, irmãos, a respeito de Pedro. Pedro foi preso, né? Pedro e Tiago foram presos, quantos lembram? Ali em Atos capítulo 11, 10, por ali. Ou antes um pouco, não me lembro bem. Por ali. No começo, foram presos os dois. Tiago foi preso e foi morto. Mataram e eles prendiam para matar. E aí prenderam Pedro, botaram lá os guardas, portas fechadas. Impossível de sair, com a sentença de morte para o outro dia, porque o rei estava matando mesmo, lá o governador estava matando mesmo. E aí Pedro dormiu. Amém? Pedro dormiu. Quem aqui dormiria? Eu não sei se eu dormiria, não. Com a promessa de morte no outro dia. Amanhã eu mato você, durma aí, descanse. Amanhã é a sua vez. Se tem gente aqui que diz assim, vão demitir 5 amanhã. A pessoa já não dorme mais, não sabe nem se ela está no meio dos 5. Nem sabe se está no meio dos 5, ela já não dorme. Meu Deus do céu, será que eu estou no meio dessas 5? Vou passar a noite orando. Aí eu me lembrei da Mona Lisa. A Mona Lisa ouviu a ministração do domingo, né? Do carro. Aí ela saiu dirigindo para mim, né?
Eu do lado ali, que eu não sou besta. Ela dirigindo para mim, aí ela disse assim, e aí, tu não vai ficar orando não? Aí eu digo, orar por quê? Vai orar por quê? Orar por quê? Porque eu estou aqui dirigindo do teu lado, tu é doido, né? Sou igual a Jesus, eu vou passando para o outro lado e eu vou dormir. Quem crê não fica orando a noite toda não, irmão. Tu acha que eu vou ficar orando a viagem todinha? Amém? Passamos para outra margem, vamos passar e vamos lá. É assim, vamos e acabou. Passemos para outra margem e pronto, irmãos, é na fé. Aleluia, amém. Então, tem gente que não, vou ficar orando aqui. Sabe, irmão, tem gente que é assim, eu já vi muito isso, muita oração de medo, muita oração de incredulidade, oração de medo, oração de incredulidade. Porque não tem nenhuma convicção. Então, a Rosana dizendo, né, que ficou pensando naquilo, como é que o cara dorme com a sentença de morte, né? Como é que o cara dorme a noite todinha, vai dormir a noite todinha, estando prestes a morrer? E ela disse que ela começou a pensar sobre isso, ela lembrou que lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, no finalzinho do Evangelho de João, Jesus disse para Pedro, quando tu estiver velho, quando você estiver velho, vão pegar você e amarrar e vão levar para o lugar que você não quer. Que era a morte, e fala bem claro, que era a morte de Pedro. Você vai morrer assim, vai ser levado quando você estiver velho. Aí Pedro pensou, disse, Jesus falou que eu ia morrer quando eu estivesse velho, eu não estou velho. Não é forte isso? Ele disse, eu só vou morrer quando eu estiver velho. Jesus falou. E dormiu, irmãos. Amém? Aleluia. Aí Deus faz o quê? Uma coisa que ninguém esperava, irmão. Ninguém calculava aquilo. Quem ia calcular uma coisa daquela? Amém? Ninguém calculava, ninguém podia calcular que um anjo viria, acordaria Pedro, abriria tudo e tiraria Pedro de lá. Amém? Aleluia. Então a nossa mente precisa estar pronta para o modus operandi de Deus, né? Modus operandi, como Ele trabalha. Ele quer que nós prosperemos em tudo, como a nossa alma é próspera. Amém? Ele só pode fazer na medida da prosperidade da nossa alma. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Aleluia. Mudar a versão de novo. Vou ler esse aqui. E hoje eu não quero passar do horário, hein? Diga graças a Deus. Que eu olhei agora o meu horário aqui já. Ele diz assim: bem-aventurado o homem, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Porque ele prosperará. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. No devido tempo, dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, prospera. Amém? Aleluia. Tudo quanto ele faz, prospera. Deixa eu ler aqui uma palavrinha. Essa palavra que diz aí, prazer, né? Antes o seu prazer
está na lei do Senhor, ela pode ser melhor traduzida, porque a gente fala de prazer como um fim, né? Nós, é algo que a gente se realiza, não é assim? Não é assim? Prazer para nós é algo que nos realiza, é estar satisfeito, estar feliz, mas lá no fundo mesmo, lá no fundo dessa palavra, ela fica melhor como desejo. Né? Como o desejo é algo ainda inacabado para nós. E ele está falando sobre isso, sobre ser aquilo que nós queremos mais. Que nos realiza porque queremos mais aquilo. Então ele está falando sobre ter o prazer na lei do Senhor dessa maneira. Amém? Estar desejando, querendo, gostando, amando, se realizando naquilo ali, na lei do Senhor. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém, não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então, veja, há um contraponto aí. Primeiro, eu quero tentar abrir sua mente para como é o caminho do ímpio, né? E como é que um crente cai. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, não se detém e não se assenta. Amém? Há uma decadência aí. Há uma paralisação. Primeiro você começa andando, depois você se detém e depois você se assenta. Amém? Veja como nós devemos ter cuidado, porque aí é um contraponto. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes o desejo dele é estar na lei. Então aqui há um modo que nós devemos atentar para não cairmos. Primeiro, andar no conselho dos ímpios. Isso vai contrário à palavra de Deus. Amém? Nós sabemos, irmãos, quem são os ímpios. Nós conhecemos o que os ímpios pensam, o que eles valorizam. Amém? O que eles fazem. Nós sabemos, não tem ninguém inocente aqui. Amém? E tudo o que eles fazem é o que sobe no coração deles. Nós não fazemos tudo o que sobe no nosso pensamento. Amém? Nós não fazemos tudo que dá vontade na carne. Amém? Mas eles, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que eles fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Então, para um ímpio, igreja não é importante, ler a palavra não é importante, ouvir música cristã é brega, e todas essas coisas. Você pode fazer isso depois. Amém? Então, veja bem. O conselho dos ímpios nós conhecemos, irmãos. Basta você ver qualquer filme, qualquer novela. Todos eles quebram os princípios de Deus. O modo como eles vivem dá para isso. Aleluia. Amém? Então eu quero que você atente para essa questão. Muitas vezes nós estamos trocando o conselho de Deus pelo conselho dos ímpios. O conselho da palavra pelo conselho dos ímpios. Muitas vezes nós estamos andando segundo esse mundo. Segundo o conselho desse mundo. Os nossos conceitos estão sendo os mesmos dele. Já falei isso nas outras duas primeiras ministrações. Não quero me aprofundar muito nisso não, mas eu quero te despertar. Amém? Porque se você começar a andar no conselho do ímpio, você vai se deter. Você vai parar. Amém?
Se você começar a andar no conselho, você vai parar. Amém? E depois, do final, ninguém cai de uma vez, você vai estar sentado na roda dos escarnecedores. Isso é uma tristeza, irmãos. Mas, infelizmente, nós temos visto isso na igreja. Pessoas que estavam envolvidas com Deus, estavam na igreja, e de repente, irmão, parece que a pessoa nunca foi crente na vida. Ela está, de repente, do outro lado, exatamente no lado oposto, diametralmente opostos. Se há um extremo evangélico aqui, e nós nem estamos lá no extremo, nós estamos aqui, mas tem gente que sai daqui e vai lá para o extremo do pecado. Na roda dos escarnecedores. Que coisa triste. Ao ponto de nós duvidarmos até se a pessoa se converteu. Se ela era convertida realmente. Mas de fato se converteu, só que começou a andar no conselho do ímpio. Se deteve no caminho dos pecadores. E agora está assentado na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque não meditou na lei do Senhor. Não teve prazer na lei do Senhor. Não seguiu os conselhos da palavra. Quais conselhos, pastor? Nós falamos vários hoje. O que sai da boca, as coisas que saem do coração, ira, contendas, maledicências, tudo isso não foram tirados quando deveriam ter sido tirados. E tudo isso fez a pessoa parar. Mas a Bíblia diz: aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto no devido tempo. Amém? Veja, Deus não fala que as coisas são sempre de repente. Existe um tempo de frutificação. Existe um tempo de dar o fruto. De amadurecimento. Amém? Porque, como eu falei, muitas vezes nós não podemos tocar em coisas, não é bom, não é saudável para a nossa mente tocar em algumas coisas quando não estamos prontos. E aí ele diz: as suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Ela é para nós e vai continuar sendo, e nós vamos fazê-la cada vez mais estar, Pai amado, no centro da nossa vida. Pai, nós queremos um avivamento da palavra, Pai. Pai, eu vou falar aqui diante do Senhor e dos meus irmãos, Pai. Eu quero provocar um avivamento da palavra, Pai. Eu não vou esperar um avivamento, eu vou provocar o avivamento, Pai. E eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, para que haja um avivamento da palavra na nossa vida. Não apenas um movimento dentro da igreja, Pai, mas um avivamento individual, um avivamento da palavra individualmente, Pai. Eu vou ler a palavra, os livros que eu preciso ler, eu vou escrever na minha mão se for necessário, eu vou colocar dentro do meu carro se for necessário, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, Pai, para avivar a tua palavra no meu coração, para que ela queime no meu coração, Pai. E a minha oração é por essa igreja, por cada irmão aqui, Pai. Cada um que está nesse lugar, que haja um avivamento verdadeiro, Pai, da palavra. Que nós sejamos cheios da palavra todo o tempo, Pai. Falando a palavra, vendo a palavra, Pai. Pensando na palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Era isso. Tenham um bom dia. Aleluia. Obrigado pela atenção. Aleluia. Você foi abençoado, irmãos? Então, existe alguém no nosso meio que quer receber Jesus? Quer tomar essa decisão? Eu acredito que todo